tricolor paulista, amado clube brasileiro. E aí, nação tricolor de todo o Brasil, de todo o mundo. Hoje, antevéspera de ano novo, retrospectiva aí de um 2025 mais do que excelente para o time do São Paulo. Mas hoje nós vamos conversar com uma pessoa que admiro grandemente, não só dentro, mas fora dos campos, nas arquibancadas também, tá certo? Vou chamar ele aqui para nossa conversa. A honra. Lembrando sempre que o canal Soberano Tática, como eu sempre falo, não é para ganhar grana, mas é para trocar uma ideia. E tá aí com vocês. Opa, Chicão. Deixa eu arrumar. Beleza, Andrezão. Putz, eu estava conversando aqui, falando um pouquinho antes aqui, 10 segundos, na verdade, mas é uma honra muito grande conversar com uma pessoa que admiro muito. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui em Campinas, no estádio do Guarani, São Paulo e Vasco. Sempre falo para você que todas as suas postagens, eu sempre vou lá e fico observando as postagens, as análises depois do jogo. E estava falando antes que o canal Soberano Tática é uma coisa que eu faço com muito prazer, com muito gosto. E eu não ganho dinheiro com isso, né? Eu sou professor de educação física, dou aula de futebol aqui na escolinha da Ponte Preta, trabalho no estado, sou professor do estado de educação física, mas faço porque gosto de analisar taticamente o time do São Paulo, que é meu time do coração desde criança. Então eu queria que você dispensa aí apresentações, mas eu queria que você se apresentasse, por gentileza. Obrigado pelo convite. Eu acho sempre válido a gente bater um papo, né, sobre futebol, sobre a torcida, até em épocas que as pessoas às vezes clamam, né, para que a gente fale mais, até sobre alguns assuntos, e as pessoas até. A internet é muito perigosa nesse sentido, né? Quando você se ausenta, quando você fala menos, muitas mentiras viram verdades e as pessoas gostam de mudar muito aquilo que tu pensa, aquilo que tu fala, mas não é fácil também você ter uma interlocução quase diária, igual você falou, de não ganhar dinheiro com live, essas coisas. A gente tenta passar uma informação, mas nós também não. Eu não me intitulo um blogueiro, não sou um blogueiro, não caço like, no sentido de ficar plantando informação para que as pessoas sigam. Não, na realidade a gente tenta emitir a nossa opinião sobre coisas que acontecem ao nosso redor, e às vezes as informações que podem ser faladas, né, ao contrário do blogueiro, ele pega informação e lança. E nem tudo que a gente conversa no bastidor a gente pode falar, até por ética, por uma série de razões. E sempre que tem uma oportunidade de falar mais, de ter esse canal de interlocução com a galera, a gente acaba aceitando. Então eu agradeço aqui muito esse convite. Já sou presidente da Dragões há alguns anos, estou aí nessa caminhada aí, estava um pouco desmotivado aí, porque quando você começa a fazer alguma coisa muito tempo, ela é normal, né, você se desmotivar, e aí agora recentemente nós conquistamos a nossa casa na frente do Morumbi, que segue em obras, que a gente espera inaugurar agora em 2025. Então foi um pouco de injeção de ânimo de novo aí nessa luta aí para fazer essa casa, essa sede aí, não só para Dragões, mas para todos os São Paulinos frequentarem. Legal. Passei no dia 9 de dezembro, que aqui em Campinas, dia 8, foi feriado, eu estava na Praia Grande, né, aproveitando as férias da minha esposa, passei na frente da casa, tirei fotos, aí chegou, eu não lembro quem que foi, que chegou, que estava com uma moto, abriu, né, mas eu já estava indo embora, porque ia ter show do Luan Santana, uns negócios, acho que era Luan, não sei, e tava caminhões ali na frente, mas não deu tempo de eu parar, eu quero ver se eu vou a São Paulo para ter mais tempo ali também na casa, para dar uma olhada, assim, eu acho que é uma conquista.
Chicão, tô vendo aqui as pessoas acabam perguntando, né, da previsão da casa, da inauguração da casa, até porque 24 está indo embora e a nossa conquista, aquele vídeo até que viralizou na época Sim, do nosso projeto, ele é de 23, né? Então, se for analisar friamente aí, nós estamos pior do que uma obra pública, bem pior. Mas aí eu vou até tocar nesse assunto, se você me permite, já claro, de claro. bate-pronto. É, até para cair, desmistificar algumas coisas, né? Que muita gente tem aqueles mitos, é o São Paulo que paga, é o São Paulo que paga. Então, se o São Paulo pagasse, creio eu que um dos motivos da casa não estar pronta é financeiro, então ela já estaria pronta e aberta aí para todo mundo. Sim, Então, hoje a casa se encontra 80% pronta, ela está na fase de acabamento e a gente está atrás sempre aí de recursos para terminar a casa. Então, hoje, o nosso problema é sim grana para terminar uma obra que várias pessoas na Dragões sempre até pediram, né, e falaram para a gente abrir a casa parcial. E aí eu vou te falar que foi uma coisa muito minha, estou pagando até um preço por isso. Não sei se foi uma escolha certa ou uma escolha errada de não abrir parcial, porque eu acho que perderia, eu até agora entendo sim, que perderia o impacto daquilo que a gente estava criando, das pessoas verem pedaços, né? Eu acho que, tá vendo um pedaço ali, vem o outro trecho em obra ali, e aí eu segurei nessa ideia de já entregar ela pronta e da forma que foi da nossa concepção inicial, sim, quando sim, viralizou aquele projeto. Então, eu não quis, cara, não quis abrir setores, pedaços. Falei assim, cara, a gente já está sofrendo, já está se ferrando, é uma luta, é uma conquista, estamos atrás. Então, já que já estamos passando por tudo isso, vamos passar do jeito certo, vamos sofrer de sim, uma vez só e entregar sim. ela pronta para a galera. Então, esse é o motivo do atraso. É um motivo financeiro, porque, cara, quem não sei se as pessoas que estão aqui já mexeram com obra, né? Obra dessa Putz, magnitude. Meu amigo, é surreal. Já falando até não vamos entrar em âmbito político aqui, nem quero, sim, mas sim, em sociedade, como está caro as coisas, entendeu? Como está caro você construir, você ter concordo. ideias. Então a gente está sofrendo aí, né? A gente não vai fazer vaquinha, nós não vamos aceitar doação, até porque hoje quem está assim, principalmente na minha posição, de alguns anos já, se você pega a vaquinha, se você pega a doação, as pessoas misturam o dinheiro Sim, com a sua vida pessoal. Aí sim, amanhã eu estou viajando na Europa, olha lá, o cara pegou vaquinha e sim, está na sim, Europa. sim, Eu vou para a pré-temporada do São Paulo agora nos Estados Unidos, né? Imagine as pessoas que doaram, né? sim, Então sim. foi uma coisa que eu sempre fui muito bem resolvido. A gente tenta com os recursos próprios, do jeito certo, da maneira certa, sem pegar vaquinha, sem pegar doação. Às vezes o cara falou, pô, eu vou doar R$ 300. Eu falei, você vai doar? Faz a carteirinha, paga a anuidade. Sim, Só sim, que existem pessoas que preferem doar porque ela adquire o direito de quê? De falar, sim, de expor, de falar, ó, eu ajudei, o seguidona. cara tá no restaurante X, eu ajudei, o cara tá na viagem Y. Então, foi uma coisa que eu sempre me preocupei também. Prefiro esperar, fazer do jeito certo, e as pessoas, eu garanto que todo mundo que vai estar em casa esperando, não vai meu dinheiro foi destinado para pré-temporada. Não, não foi. Você está fazendo, tudo que você faz aqui, você está consumindo ou Claro, produtos ou benefícios. sim, E sim, tudo está sendo proposto para você. claro, Então, claro, você não tem precedente para você falar. Então é por isso que a gente está sofrendo um pouquinho claro. mais aí. E claro que é uma brincadeira, né? Assim, falando o que eu vou falar agora é uma brincadeira, mas deixa fazer vaquinha em Itaquera, né? Deixa a vaquinha para Itaquera, Não, né? eu tô, Fazendo que uma o nosso São brincadeira, Paulo claro. não chega a esse nível. Eu também não acho. Vamos fazer a mesma conta, né? Por que faríamos Sim, uma vaquinha, sendo que hoje o São Paulo tem um plano de sócio torcedor? Porque claro. então o certo seria todos nós torcedores
pagarmos o sócio torcedor para entrar mais dinheiro no São Paulo, e aí o São Paulo cada vez menos Claro, precisar de ser uma SAF, precisar de claro. com dinheiro certo, entrando Sim, do jeito sim, certo, do que sim, como vaquinha, entendeu? claro. Gosto muito do seu posicionamento, eu acho corretíssimo, sempre muito pontual, porque eu vejo que o André e também torcedor do São Paulo, presidente da Dragões, né, da torcida organizada do São Paulo, sempre com muita racionalidade, com muita usando a razão e não somente a emoção, porque na hora do jogo é emoção, né? Tava vendo lá no jogo, a gente vai lá, é batuque para cá, é canto para cá, é bandeirão, é cabeça de dragão para cá e volta para lá, mas certas situações precisa realmente ter esse lado mais racional, até porque se a gente for olhar com muita emoção, a gente acaba fazendo besteira, né? E eu gosto muito desse seu posicionamento. Mesmo que as pessoas E é, critiquem, mas eu gosto muito do seu exatamente, posicionamento. é difícil você tentar ser racional onde envolve paixão, né? Sim, Eu sofro de dois lados, né? Eu estou num mundo de torcida organizada que quanto mais eu faço gestão e mais eu tento ser correto, mais me questionam porque eu não sou porra louca, porque eu não tô na sim, pista, porque o André, então assim, então eu já sofro um pouco nesse sentido de um lado mais radical e sofro no outro sim, lado do mais emocional, porque as sim, pessoas claro. também elas eu falo para todo mundo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, do Júlio, vamos mensurar o Júlio. Se tivesse uma pesquisa do Júlio 10 dias depois do título da Copa do Brasil, ele ganharia com 95%. E Claro, talvez hoje ele perderia com 95%. Ou seja, estaria errado tanto lá quanto aqui. sim, Ele não era o super-herói lá e ele também não é o diabo aqui. Ou seja, a sim, gente não consegue sim, racionalizar e equilibrar as coisas, né? Tanto que agora eu vejo nos grupos das torcidas do São Paulo, tudo que o São Paulo faz está ruim. Tudo que o São Paulo faz está ruim. Porque hoje a gente é um cachorro morto. Então sim, todo mundo queria o rato fora. O rato tá gordo. O rato sai, a diretoria tá de brincadeira porque o rato saiu. Todo mundo queria o Nestor fora. Aí agora briga porque o Nestor saiu. Todo mundo queria uma renovação. Agora briga porque tem uma renovação. isso, Eu até falei num dos grupos, né? Eu falei, não, mas quem que não tá contratando, né? Falei, não, então você tem que separar as coisas. Você queria que tivesse a demanda, a troca, a renovação. Então você elogia a renovação e critica a vinda. Mas claro, você criticar tudo, colocar. Então, assim, é difícil, cara, é sim, difícil. sim, Mas sim, eu sigo uma tática que é o que me deixa ser um pouco mais equilibrado, é não deixar a internet interferir nas minhas sim, atitudes, né? Às vezes eu faço vídeos e coloco e eu não ou textos, não importa, e eu costumo não ler os comentários. Às vezes um ou outro que alguém me manda o print, aí eu entro lá, faço, mas eu tento não debater. sim, Às vezes as pessoas que me xingam, por exemplo, eu me ponho no lugar delas e talvez se elas não tivessem as informações que eu tenho, a abertura que eu tenho, eu me xingaria também. Então, eu sei a minha verdade, eu sei que eu não sou aquilo que ela está reclamando, mas eu entendo a reclamação, sabe? claro, Eu claro, entendo a torcida é vendida, a torcida não sei o que lá, eu entendo, então eu não vou entrar na internet, começar a brigar com ele, discutir. Então eu continuo com sim, as minhas convicções, atrás daquilo que eu acho que é certo, e sigo em frente. Eu não vou, como é que fala? Não vou trancar comentário para as pessoas não me xingarem. Estão não, todos claro, abertos, tanto no da claro, Dragões quanto no meu. Pode xingar, sim, faz parte sim. do jogo, entendeu? Acho que ninguém E é dono da verdade ou dono da mentira, né? exatamente. Assim, cada um tem um ponto de vista, eu acho que o que a gente precisa ter hoje, que eu falo para os meus amigos, para os professores, é ter um senso assim de respeitar o que o outro pensa. Não, sim. Beleza, eu posso não concordar, Essa mas questão do Júlio, você vê aqui com o Kleber falando da transparência, né? Que a gente sim, apoia um cara que está acabando com São Paulo, ele está se referindo ao Júlio. Esses dias eu fiz um vídeo
na Dragões, tocando nesse assunto, né? Eu falei, gente, há uns anos atrás, porque fala, pô, no passado ia lá no CT. Há uns anos atrás, existia um abismo de interlocução muito grande entre as torcidas e a diretoria. Você tinha que gritar para ser ouvido. Então, por que Sim, você protestava? Você protestava porque você queria ser o quê? Ouvido. Hoje sim, existe uma proximidade e ela antecede o Júlio. Ó, vem desde a época do final do Juvenal, e aqui não estamos sim, questionando os nomes, porque não fomos nós que escolhemos os nomes para presidente. Eu estou dizendo de interlocução com os presidentes. Foi de aumentando, depois com gestão. a Aidar, depois com o Leco. O Leco era bem mais distante, inclusive. O Leco não falava com as organizadas, delegava pessoas. Mas, enfim, o que eu quis dizer com isso? Hoje, a gente tem uma interlocução maior, não é só com o Júlio, mas com várias pessoas. Então, a indagação é direta, o questionamento é direto. E eu até falei, cara, eu não me sentiria. Eu acho que ia faltar um pouco de a palavra hombridade da minha parte. Por exemplo, eu criticar publicamente um cara que eu posso ligar. E eu Sim, falo, cara, eu ligo para ele, tipo assim, eu acho que. E hoje as pessoas clamam muito para ver as coisas. As pessoas querem ver, elas querem ver você xingando, elas querem ver. Se elas não veem, elas acham que é passividade. Cara, eu vou no Morumbi quase todos os dias, eu converso, eu indago, eu questiono. Só que nem tudo que você colhe é igual eu te falei do caça-like. Eu posso chegar aqui agora e falar, entendeu? sim, Nem tudo eu posso chegar aqui e falar. E o erro de claro, muitas coisas que a gente está pagando agora é porque todo mundo colhe a informação e faz política com isso, e sim, faz motivo de caça-like com isso. Entendeu? sim, Então, só para. E assim, isso foi a minha explicação, e eu ainda entendo quem não aceita, quem claro, ainda acha claro. passividade, ah, não, é concomunado com o Gil. Cara, eu dou a explicação, eu dou os motivos. Agora você acatar, entender, assimilar, absorver, vai de cada um. E eu não Claro, vou entrar em debate com quem está aqui na live, claro. me questionando, me xingando, ou no meu É, pessoal. Faz parte, cara, é. faz parte. Até o pessoal falou assim, cobrança com a diretoria, eu estava lendo aqui, né? Muitas cobranças, a diretoria, Sim, cobrança. Eu acho que a própria cobrança já vem, como você disse, lá no dia, no dia a dia do estádio, no dia a dia do clube, no dia a dia do treinamento, no dia a dia do entorno, né? Porque muitas vezes nós vamos para o estádio, nós estamos ali envolvidos no jogo, mas isso antecede uma semana, as viagens, é uma logística, é todo um processo que às vezes tem muita gente que não entende essa logística. Você, como presidente da Dragões, né? Tava conversando, eu converso muito com o Douglas, né? Da Falange, é amigão meu também, assim, de resenhar bastante. E assim, putz, é uma logística fora do normal, né? Fora do comum, que muita gente não entende. O torcedor, vamos dizer assim, que não é da organizada, ou que não está numa diretoria, não entende uma logística gigante. E até essa proximidade que pode ser protestada ali. Eu lembro quando eu ia no campo, quando eu morava em São Paulo, né? Eu vim para cá, em Campinas, em 82. Mas o grande protesto era pôr fogo em papel picado na arquibancada. Esse era o grande sim. protesto da torcida. No Não, final do mas, jogo, tinha fogo. mas é o que eu te falo, quando a gente vai falar de coisas do passado, é porque é o passado, entendeu? Às vezes alguém vai Sim, discutir comigo, não, porque no meu tempo eu falo, para que você já respondeu. Você tem que dar um F5, você tem que se isso, atualizar. As coisas eram diferentes, entendeu? Eu não posso claro, pensar como no teu tempo. Eu tenho claro. que pensar na atualidade. Então, assim, é igual eu tô te falando, eu tenho as minhas convicções, sei o quanto eu sou São Paulino, quero um São Paulo melhor. Não vou fazer debate com quem me questiona, com quem. E eu já me coloco no lugar delas, né? Porque eu já estive lá, eu já tive menos informação, eu já tive menos abertura, e eu Claro, me corri, eu clamava por questionamentos e direcionava críticas. Então, cara, é normal. Então, assim, uma coisa que eu sim, não vou fazer é fechar meu Instagram, fechar o Instagram da Dragões. Podem.
Às vezes, eu acho que vem até feedbacks, né? Eu acho que você pode absorver as críticas, Sim, inclusive, como feedback e te moldurar, te claro. abrir a mente para você fazer coisas melhores e maiores. Então, é, faz parte. Eu acho que as pessoas têm mesmo que questionar, até por não terem igual, o acesso a todo tipo de informação que a Sim, gente tem. Então tem que questionar sim. E sempre que tiver algo que eu puder expor, é igual tu falou, eu não quero expor coisas para ganhar mais likes. claro, Eu quero claro. expor coisas que podem ser expostas. E E aí, acrescentar, tranquilo. É. né? E acrescentar. Exatamente. Então, tipo, agora a gente fala, e o Dybala? Se eu tivesse a informação que eu não tenho, eu não falaria, entendeu? Claro, Porque poderia atrapalhar o negócio. Alguns outros jogadores, é óbvio que todo mundo sabe que o São Paulo está atrás de laterais, isso é uma verdade. claro. Então, mais cedo ou mais tarde, vai sair os laterais aí que o clube está atrás. E eu vi aqui as pessoas também perguntando que eu achei o que eu acho, o que eu achei, o que nós achamos do Luiz Gustavo. Como o São Paulo vai aproveitar muito a base, agora você viu que a quantidade de pessoas que vão sair, ela vai ser maior do que a quantidade de pessoas que serão contratadas, até para Isso. enxugar a folha, tal, essas coisas. Então o São Paulo vai utilizar mais a base. Então a gente está montando um time titular bom, né, vindo às laterais, com a vinda do Oscar, tudo. Então é interessante sim você ter. A gente já perdeu o Rafinha, então é interessante sim você ter pessoas com know-how, cascuda dentro do elenco, nem sempre Sim, que estão jogando. Eu vejo a importância que o Rafinha teve em certo ponto, que o Lugano teve em certo ponto, sim, que o Miranda, que o Hernanes. Então, às vezes, a gente tem que englobar tudo. Então, mais um ano de um time que vai ter mais jogadores de base, você mesclar com experiência, eu acredito que nem sempre como titular, né? Porque se o Pablo Maia voltar num nível bom, no nível dele, o sim, meio-campo é Pablo Maia e Alisson. sim. Não é, entendeu? Então, mas é importante sim ter um cara Exatamente. para determinadas situações. Você está jogando num Uruguai da vida pela Libertadores, num segundo tempo, pressão, você precisa de um cara, e muitas vezes esse cara é o Rafinha, é o Miranda, é o Lugano, é o Luiz Gustavo, então é importante você Sim, ter sim no elenco. sim, concordo. Voltando aí um pouquinho, para a gente até. Como que você. Assim, como foi a visão, André? Pode. Claro que as coisas se fundem, né? Mas como foi Copinha 2024? São Paulo chegou até as oitavas, se eu não me engano, com o Novo Horizontino perdendo nos pênaltis. E aí, como que foi essa base do São Paulo em 2024? Alguns foram bem aproveitados, outros, costume hoje do São Paulo emprestar muitos jogadores, né? Bragantino, por exemplo, outros times, para depois ter uma rodagem para poder voltar. Como que você viu Cara, essa eu, saída até que precoce, vai? eu, 2024, né? eu tenho duas menções para fazer. Eu ando acompanhando um pouco, menos do que deveria a base, né? De saber mesmo a estrutura dos jogadores. Mas, por exemplo, quando a gente fala de base, a gente fala de uma dívida que o São Paulo tem. Você pega o Palmeiras, ele fez quase meio bi com dois jogadores, assim como o Flamengo fez com três. Sim, Reinier, Paquetá e Vinícius Júnior. E o São Paulo, ao longo dos. Sempre foi o maior clube vendedor, ele está numa escassez aí, né? Os nossos dois últimos, assim, que deram grana, não os gato pingado, foram sim, Beraldo e Anthony. E aí a gente sim, tem uma joia no São Paulo hoje, que é o William. sim, E eu acho que tem certos tipos isso é uma opinião muito minha, né? De conduta que eu acho errada. Você subir o William para você deixar ele no banco, você está desvalorizando o que o cara pode ser para o mercado internacional. sim, Porque o que a Europa vê? A Europa compra o cara da base. A Europa, o Estevão foi comprado já na base, o Endrick foi comprado na base. Então você sobe ele para o titular e ele se reserva, tá tranquilo. Você vende na base. Ele tem um ano de. O David Neres
aconteceu isso com a gente. Nós vendemos o David Neres na base. E aí ele fez, fez alguma meia dúzia de jogos ali Sim, no profissional. Agora, quando você não vende na base, tem uma promessa e você sobe ele para ficar no banco, na, na reserva do titular, você está perdendo um ativo, cara. Você está perdendo. Porque agora o mercado internacional não está vendo a qualidade do William. claro. Então, ou você tem que subir o cara para jogar, para ir colocando mais minutagem, que não seja titular, mas mais jogos e tal. Que foi o que acabou acontecendo com o Beraldo, né? Se não o Sim, Beraldo, que foi mais de 100 milha, o Beraldo teria sido, ia pro Ferroviário, ia pro sim, Chapecoense, sim, porque ele não foi vendido na base, só que graças a sim. Deus ele pegou a titularidade. Então assim, Até, pode falar, base, pode falar. então a base a gente tem que voltar a explorar mais a base, e subir da forma correta. Porque Claro. se subir para o cara ficar no banco, antes de ser vendido, nós não vamos criar receita Sim, no time principal. Então espero aí que agora, nessa copinha, a gente tenha nós temos alguns bons nomes do meio para frente, e eu espero que dê certo, né? eu Que a gente lembro, faça né, dinheiro com eles. O São Paulo veio, a base do São Paulo veio aqui em Jaguariúna, né? Acompanhei todos os jogos. E um dos caras que eu vi assim, falar assim, esse menino vai estourar com a boca do balão. E aí foi pro profissional e foi realmente o que você falou, aconteceu e ele assim, É. sumiu, por exemplo. É o Se não Toró. é, se É o não é Toró. vendido, não. Mas o Toró, eu ainda vou te dar um exemplo, que o Toró ainda teve oportunidades no profissional. Sim, sim, Jogou. Então eu acho que são outros casos. Talvez o William Gomes, talvez o Rodriguinho, que são. sim, Agora saiu aquele Caio, né? O Caio acabou de sair, não foi sim. renovado. Mas são pessoas que eles não foram vendidos na base, não foram vendidos na base, Isso, subiram para o profissional e isso. pegaram pouca minutagem. Sim, O São Paulo, até por questões financeiras, o Toró, eu acredito que foi até utilizado até a mais do que e não correspondeu. Teve o Paulinho Boia, sim, que também acabou. O Patrick, por exemplo, o Patrick, até pela nossa carência de lateral esquerdo, o Patrick teve oportunidade. O Patrick é teve. um cara que provavelmente não vai dar certo no futebol, porque ele é ruim, mas ele teve oportunidade, não se pode negar que não teve. Só que Sim, todas as vezes que ele entrou, ele não não correspondeu. correspondeu. Né? Não Agora, correspondeu. eu queria que eles fizessem com o William a mesma coisa que fizeram com o Patrick. Minutagem, Sim, jogar mais jogos, dar mais oportunidade. porque Entendeu? ele é um cara que parte para cima. Ele é um cara Exato. que parte Não, para cima. e no mercado brasileiro são jogadores raros. Quase não tem Sim, jogador assim mais. se a gente pegar, eu sempre falo para os meus alunos que hoje essa seleção brasileira é a primeira que já saiu lá da base vendida e que pegou um estilo europeu de jogar e agora não está sabendo nem a identidade do futebol brasileiro. Que você poderia pegar o Estevão, o William, por exemplo, e nem o Hendrick, mas são dois caras que parte para cima, Sim, que vai pro drible, que não tem medo do choque, que eu acho que tem que ter isso no futebol brasileiro. E principalmente no São Paulo, né? Que é um time que sempre teve, despontou aí grandes jogadores, jogadores, sempre sim. teve. Nossa, se a gente for pegar aí a história do São Paulo, nós tivemos grandes nomes, né, no time do São Paulo que despontaram aí da base, né? E foi pro mundo, né? Sim, Foi pro mundo. sim. E até engraçado, né? Estava ouvindo outro dia a história do Kaká, que ele não foi para os Estados Unidos. E aí precisava ter um jogo, teve um jogo do São Paulo no profissional, no começo do Campeonato Paulista, e aí a galerinha falou assim, ó, tem o Kaká, que ele ficou, porque ele não ia jogar lá nos Estados Unidos. Aí o cara falou, então traz o Kaká aí para jogar. E ele estourou com a boca do balão. Então, assim, É. se ele tivesse ido, se ele fosse, porque ele era o terceiro jogador de meio campo ali, o camisa 10, que ele era franzino também, né? Ele não era nem titular do titular era o Titular. Arisson. Isso. E o E Renatinho aí, pela ponta. Mas sim, se não fosse a nossa necessidade de colocar os caras para jogar,
e sentir como é que eles iam reagir no profissional, nessa época mesmo, esse trio chegou a jogar no profissional. Claro, Alisson, Renatinho e Kaká. isso. E aí você Cara, vê que acabou que só o Kaká virou. Desculpa, te Não, cortei. que Desculpa, te cortei. isso. Não, e que o Kaká acabou virando. Então, assim, a base, quando a gente tem que explorar mais a base, mas tem que fazer do jeito certo. Se você continuar, Claro. se você não vendeu aqui, se você não vendeu aqui e sobe ele pro profissional para o cara ficar sentado no Ah, banco, não. você vai desvalorizar o ativo e Sim, vai claro. perder muita grana. E hoje é o que o São Paulo precisa, né? A gente quer Claro. ganhar títulos, mas já faz alguns anos que o torcedor do São Paulo comemora valores, né? É, Entrou 20 milhões ali, a gente comemora, pô, tá vendo aí a galera, o Botafogo, o Vasco aí com uma dificuldade de nos pagar, e são SAFs, né? Valores que tem aberto com São até o Paulo. Mas título se Deus mesmo, né? quiser, cara, o São Paulo falando assim de produto, né, de mercado, é uma das camisas mais Pesadíssimo. pesadas do futebol brasileiro, terceira maior torcida, sempre ali próximo da segunda, não foge tanto. A torcida do São Concordo. Paulo consome pra caramba. São Paulo, alguns anos atrás, é que agora existem números muito. Tem muita camiseta tailandesa tal, e fora o recesso econômico que fazem as pessoas comprarem muito produto da Tailândia. Mas o São Paulo, alguns anos atrás, se você pesquisar no Google, o São Paulo já foi na América do Sul, na América Latina, inclusive, na América Latina, perdendo só para o Chivas, o clube que mais vendia camiseta nas Américas, entendeu? São Sim, Paulo já sim, teve. Então, assim, é uma torcida que sempre consumiu. São Paulo sim. inventa. São Paulo lança a terceira camiseta aí, passa 2, 3 dias, acaba. Então, assim, o Sim, mercado, o produto, o escudo do São Paulo é muito pesado. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, esse dinheiro que nós estamos buscando vai aparecer e vai equacionar essa nossa dívida. claro. E aí, com ambiente menos carregado. Claro, Ambiente é uma coisa também que conta pra caramba, cara. Um claro. ambiente menos carregado. Hoje é muito mais Sim, fácil o Botafogo colocar um moleque da base no profissional do que o São Paulo. claro. Coloca no meio de um time vencedor, de um monte de cara bom, e de repente ele vende. É que o Botafogo agora, por ser SAF, já nem tanto assim a questão de fazer base para vender é o que os caras querem, né? Porque Sim, eles fizeram um time campeão e estão conseguindo claro. fazer o dinheiro em cima de um Sim. time campeão. Tanto que o Botafogo, graças a Deus, vai tá se desmanchando aí para dar uma normalizada em 25. Legal. Mas, cara, é isso. Acho que a gente precisa trabalhar direitinho com o que o São Paulo representa no mercado. A gente vai passar Sim, essa fase nebulosa e claro. ruim e voltar aí a disputar mais títulos. Legal. Voltando aí, São Paulo na Copa do Brasil. O ano passado nós tentamos conversar e aí você falou, Chicão, cara, tô estressadaço só depois. Que tô assim, pilhadaço, que no sentido que tava mesmo, né? Porque assim, é jogo aqui, depois lá no Maracanã, depois volta. Falou assim, galera, só conversa com a galera depois. Pelo amor de Deus. E aí depois você tirou férias merecidas, né? Porque o pessoal às vezes não entende como que é a liderança, claro, tem a diretoria e tudo, mas é uma sobrecarga muito grande. Mas assim, esse ano, Copa do Brasil, São Paulo chega ali, né? Também eu não sei se passando pelo Atlético venceria, acho que foi, não sei se você concorda, se fosse seria mais fácil de ter vencido o Botafogo. Essa Copa do Brasil, a Copa do Brasil foi o Atlético, né? A Copa do Brasil, Isso. ela inclusive seria uma Copa do Brasil. Talvez não, exceto se a final fosse de novo com o Flamengo, que o Flamengo desse ano estava melhor do que o Flamengo que nós Sim, encontramos. Só sim. que, no geral, seria uma Copa do Brasil mais fácil. Né? Sim, Tanto que depois, na semi, eles pegaram o Vasco, sim. o Atlético Mineiro. Né? E é engraçado falar isso. Infelizmente, o Lucas, que
que voltou, ele voltou a ficar no nível do Lucas que a gente conhece após os jogos de mata-mata. Após Sim, os jogos de mata-mata. Ele começou, ele evoluiu, nós já tínhamos saído no mata-mata. O Lucas não. E não estou falando por causa do pênalti, né? Pênalti. O Raí perdeu 2 pênaltis num jogo importante aí contra o Corinthians e nunca deixou de ser o Raí. Estou dizendo sim. porque Foram três, não foram? ele poderia ter perdido o pênalti, como perdeu, Sim, mas ter arrebentado com o jogo e não arrebentou. claro. E o Caleri, né? Eu acredito que 2024 foi a pior temporada do Caleri, juntando as duas passagens. Sim, Juntando as duas passagens, a anterior e desde quando ele regressou, esse último semestre principalmente, foi a pior. Então, como nós estávamos com os nossos principais jogadores, o que não foi o que aconteceu com o Caleri de 23, né? Que ele era sim, decisivo, mesmo quando não marcava, ele era decisivo. E agora na de 24, os nossos principais jogadores estavam num momento ruim, e aí é por isso que eu entendo que a chegada do Oscar, eu vi até um pessoal perguntando sobre o Oscar, sobre o Dybala, o Oscar, teve algumas pessoas até que falaram, o que você falou? Esportivamente, para mim, o São Paulo muda, sobe um degrau. O São Paulo está aqui, ele vai para cá. Porque o Oscar, mas o Oscar veio da China. O Hulk veio da onde quando ele veio para o Atlético Mineiro? sim. De Do grupo Marte? Veio da China. asiático. Veio Sim, da China. Então, assim, se o cara é bom, ele é bom na China. Todo mundo fala que o Neymar vai resolver a situação da seleção brasileira. Ele joga na Arábia. Então, assim, é, né? Então vamos ser coerentes. Tem o cara sim, bom, o cara médio e o cara ruim. sim, E quando a gente vai colocar também o Oscar para falar do Daniel Alves ou do James, do Rames, o Oscar é mais novo. O Oscar é mais novo. Então eu vejo que esportivamente o São Paulo sai daqui e vai para cá. E aí tem aquela sim, questão, pô, mas o Oscar saiu. Eu vi uma entrevista do Oscar que eu também estava meio. A gente, quando é muito São Paulino, a gente fica triste e amargurado, né, com rancor de algumas coisas. E aí eu comecei a pensar, eu fui ver uma entrevista do Oscar, quando começou esse negócio de vem, não vem, não vem. E isso, uma entrevista que eu vi do Oscar de 2, 3 meses atrás, que não estava sendo cogitado a sim, vinda do Oscar para São Paulo. Até sim, porque seria muito fácil ele falar agora, né? Aí eu fui olhar a entrevista do Oscar, que quando ninguém nem falava no nome do Oscar, o Oscar falou bem assim, cara, eu sou São Paulino, eu nasci no Morumbi, nasci em Cotia. A minha briga nunca foi com o escudo São Paulo, nunca foi com a instituição São Paulo. A minha briga foi com diretores da época. A sim, minha briga foram com pessoas que me fez pegar ranço na época. E aí eu comecei até a fazer uma análise um pouco, um pouco maior. Você pega o caso do Denilson. O Denilson sim, hoje é metade São Paulo, metade Palmeiras, que na minha Palmeiras, cabeça não existe. Mas Cafu, ele tem os motivos dele, não? sim, Por que ele foi para lá? Porque pessoas, de forma errada, fechou as portas para ele. Aí falou, sim, ele entrou na justiça. O Rogério Ceni, após a primeira passagem de treinador do São Paulo, ele entrou na justiça contra o São Paulo. E depois sim, voltou para ser treinador do São Paulo. sim, O nosso zagueiro mais regular de todos, que é fera, que é o Arboleda, nós temos o caso da camisa do Palmeiras, entendeu? E hoje ele é uma unanimidade. Então, assim, vamos pensar esportivamente numa necessidade que o São Paulo tem e que o mercado mundial, e principalmente o brasileiro, quase não tem meia. Você ia buscar um sim, ganso com uma idade já super avançada, o Corinthians que achou um cara aí com não sei da onde, que joga muita bola, que é o Garro, mas se você for analisar bem, o mercado não tem. O mercado não tem. E aí o São Paulo traz uma posição carente, não só para o futebol brasileiro, mas para nós, que calculo eu que pode elevar o patamar do Caleri, que sim, pode elevar o patamar do Lucas, claro. com um Isso que eu cara ia falar. novo, entendeu? Uma Então, dupla Alisson, Pablo Maia, Lucas e Oscar e o
Não desmerecer, claro, estou Não. falando, conjecturando aqui, e o Caleri um pouco na frente ali, depois Até fazendo as trocas? lembrando aqui, Chicão, o Alves escreveu aqui, as mensagens estão passando aqui, às vezes só para te Sim, interromper, um lembrete muito bom. O Danilo que ele agora pode ter um discurso diferente, mas ele era São Paulino quando ele, lá nas terras de Goiás dele lá, sim, e São Paulino de moleque, veio jogar no. Muita gente não sabe, mas antes dele jogar no Corinthians, ofereceram ele para o São Paulo. E o claro. São- né? E ele acabou jogando no Corinthians, não no São Paulo. Então, Veio ele e o existem. Fabão. Hã? Veio ele e o Fabão. Não, não, eu estou dizendo da segunda vez. Na Que segunda, depois, na que segunda. depois que ele foi. O Danilo saiu, ele não saiu do São Paulo para o Corinthians. Ele Isso, saiu para o mercado internacional. E isso, quando aí ele voltou. voltou, tentaram, né, regressar ele para o Sim, São Paulo. E não deu certo. Então, o Oscar, quando ele nem era. Então, assim, eu comecei a pensar, o Oscar nem cogitado aqui era. E ele falar, eu sou São Paulino, nasci no São Paulo, e ele pode falar, né? Porque financeiramente falando, ele não precisa pensar como um jogador que está iniciando, vai claro, jogar no Palmeiras, jogar no Corinthians. Hoje o Oscar é um dos jogadores mais ricos do mundo, né? sim, Mais ricos do mundo. Ele está saindo de um salário de 13 milhões para pegar um de 2 e alguma coisinha aqui, que a Superbet vai pagar uma metade. Até legal claro. esse negócio da Superbet aí, acho que a galera fez um entendimento, né? É, que o São Paulo, o nosso contrato com a Superbet é de 1 ano e pouco atrás. Tá, Então, o mercado ele foi inflacionado depois. sim, Até ali naquele nosso momento, 52 milhões de reais não era um valor baixo. Não era um valor baixo. Era um valor normal no mercado. sim, Talvez, se eu não me engano, só o Flamengo que tinha algo posterior a isso. E depois desse contrato do São Paulo com a Superbet, o mercado das bets com os clubes foram inflacionados. E aí você vê um Atlético Mineiro com 70 milhões, um outro ali com 62 milhões. Então, agora, para equalizar, a Superbet vai ajudar, por exemplo, agora sim, com a parte do salário do Oscar e promete aí ajudar com mais um ou outro jogador claro, no ano que vem. claro. E aproveitando essa parte, que já falando um pouquinho aí até de 2025, o Fernando e a Ressaca também perguntam o seguinte: o Fernando pergunta o que se esperar de 2025, acho que no modo geral, aí você pode estar colocando, que eu espero que vai ser um time muito melhor que 2024, Vindo os dois no meu ponto de vista. laterais, o time do São Paulo vai ser melhor. Só que nós vamos ter um time titular muito bom e a gente tem que fazer a leitura que a composição vai ser jogadores medianos e base, de elenco. Sim, Isso aí já é uma coisa que o próprio clube já falou, né? tá, Não é achismo. Então, até porque está saindo um número grande de jogadores e vai vir um número menor de jogadores e vai ser o elenco vai ter a composição da base. Então, vindo os dois laterais e com a recuperação do Pablo Maia, que, sim, por exemplo, o Alisson, eu fiquei surpreso com a volta do Alisson, né? Uma contusão de 7, 8 meses e ele já voltar sim, num nível, num nível que voltou. Então, assim, se o Pablo Maia voltar a 80% do que ele era, fazendo a composição com o Alisson, um quarteto de zaga bom que a gente tem, claro, Oscar e Lucas e Caleri, vindo das laterais, o time titular é bom para fazer frente para qualquer um, cara. Para fazer claro, com frente para qualquer certeza. um. E aí o investidor que está vindo aí de Cotia, o que você tem para Cara, dizer, e o Matheus falando para você falar para o Casares sobre o Montiel. é, Esse esforço não, muito. a questão de Cotia, eu falei muito pouco sobre isso, porque Claro, eu não quero falar de algo que eu não sei. claro, Por exemplo, claro, para você falar que é bom ou ruim, você tem que ter. Como é que é? Como é que vai funcionar? Qual que é a porcentagem? E eu não sim, sei. E eu nem busquei tanta informação, até porque poucas pessoas sabem também, porque eu até entendo alguns lá, porque é uma coisa que ainda é uma reunião para existir o negócio. E se você claro, começa a expor, 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 talvez o negócio nem aconteça. Então, assim, claro, eu fico absorvendo, né? Tem muita gente que é contra a venda de Cotia, mas é a favor da SAF. Eu falo, claro. gente, mas é a mesma coisa. Se você Sim, vira SAF, o dono é
dono de Cotia. Sim. O Pedrinho, o Ronaldo Pedrinho da Barra Dito, ele comprou o Cruzeiro, ele não comprou o profissional, ele comprou o Cruzeiro. Então é tudo. Sim. Então, assim, então você não pode ser contra a venda de uma parte de Cotia, e eu tô falando venda, que é o que tá rolando, tá? Sim. Eu não sei, eu não gosto de, igual eu te falei de novo, é bom, é ruim? Não sei. Vai ser legal? Não sei. Porque eu não gosto de opinar, porque eu posso muito bem, não tem que vender. Cara, eu não sei os moldes, eu não sei o formato, então é uma coisa que esse comentário que eu tô falando é bem subjetivo. Claro, É do que a gente acha e do que a gente consome. claro. Só o que eu quero falar é que as pessoas elas têm que entender que você não pode ser contra a venda de uma parte de Cotia e ser a favor da SAF. Claro. Porque é a mesma coisa, Você entendeu? tá dando tiro no pé. Se o São Paulo for SAF, o cara é dono de Cotia. Claro. E não é nem de uma porcentagem, é de tudo, né? Tudo. Então. E assim, Libertadores, vamos mudar um pouco, assim, vamos virar um pouco o rodízio, vamos sair um pouco do cupim e ir para a picanha, né? Que é o nosso grande, pegamos gosto desde, eu estava lá contra o News Old Boys, um frio desgraçado no Morumbi, e de lá para cá, apesar que 87 era São Paulo, Guarani, Colo-Colo e Cobreloa, o grupo do São Paulo, né, na Libertadores de 87. Mas, assim, como foi o São Paulo na Libertadores? Como foi o desempenho, assim, o seu modo de pensar? Até por questões também de tática, de sistema. Houve muita mudança, né, dentro do ano de 2024, na questão dos treinadores. Ô Chicão, tem muita gente aí falando sobre o Dybala, né? Eu tô vendo aqui. Você tava falando de bala. É uma outra coisa complexa. Eu não acredito que venha. Não tenho informação, não fui atrás também dessa informação. E se alguém tivesse me falado que estava rolando uma negociação, eu não falaria aqui também. Mas não, agora uma coisa é uma opinião minha, não acredito que venha. Eu acredito que o São Paulo hoje tem foco 2 laterais, Sim. que é a composição do time titular. Então, laterais é uma coisa que tá sim aí. O São Paulo está no mercado, está em busca para vir tanto esquerdo quanto direito. Inclusive, você viu que o Jamal já foi devolvido para o Newcastle. O Wellington saiu para o Southampton e o Patrick, infelizmente, eu sou um defensor de utilizar a base. Eu acho que todas as oportunidades já foram dadas ao Patrick. E para equilibrar esse time nosso titular, que vai ser muito bom, a lateral não pode ser o Patrick, né? Até quando você está falando de Libertadores, eu creio assim, o São Paulo está montando um time titular bom. Não vai ter um elenco estupendo. Reposição não vai ser altura. Você vai perder o Oscar, vai perder o Lucas, como a gente perdeu, e você vai cair, né? Claro. Você não vai. Então, assim, o nosso futuro ele vai estar muito condicionado ao que esses jogadores vão aguentar. A carga de jogos, a quantidade de jogos, o Zubeldia tentar achar um equilíbrio de, cara, esse jogo aqui, e aí dá pra gente jogar mais, o Oscar não jogar, o Lucas não jogar, e jogar o William Gomes, jogar outros caras, porque o time titular, eu tô com uma esperança de ser um time titular muito competitivo. Legal. Mas você vê, o nosso 24, nós perdemos o 24 quando o Alisson e Pablo Maia se caíram, né? Quando eles caíram, praticamente foi um pouco antes ali dos jogos importantes. Aí o Luiz Gustavo foi muito instável, o Bobadilha também, e os dois não correspondem igual o Pablo Maia. O grupo sente, né? Oi? O grupo sente também, né? O grupo sente. Então, assim, o Arboleda teve uma época também que ficou fora. Então, eu acredito que a nossa Libertadores vai estar muito condicionada a isso, ao físico. E a não ter. Muita gente, a gente questiona nos últimos anos
muita coisa com razão, né? Principalmente quando é dor muscular. Mas em 24, se as pessoas pegarem os dados, nós tivemos menos baixas de jogadores afastados por questão muscular. O Arboleda não foi muscular, o Pablo Maia não foi muscular, o Alisson não foi muscular. Todos eles foram fraturas mesmo, entendeu? Sim. E jogando. Então, se a gente pelo menos não equalizar nessa questão que eu acho que foi a que impactou no nosso time do Aguirre e do Diniz, Sim. que eram times que chegaram a fazer boas campanhas no brasileiro, tanto do Aguirre, e depois a gente sofreu com os caras toda hora puxando a coxa, né? Então Sim. agora eu acredito que o São Paulo vai ter um time muito bom na Libertadores, muito bom na Copa do Brasil, nos mata-matas, mas vamos ter um time bom, mas um elenco reduzido. Você assim, pensando, você acredita, não sei se nem se poderia ser possível, tá? Mas quando o Tele pega um time, tudo bem que era uma outra época, claro, mas se isso poderia ser possível hoje, por exemplo, a Copinha vai terminar e já começa o Campeonato Paulista, mas pegar alguns jogadores para dar movimentação no Campeonato Paulista e os outros, e um time jogar como foi feito com o Muricy. O Tele hoje seria treinador 2 meses e os caras fritariam ele. Hoje a gente vive uma geração de jogadores bem diferentes, né? Claro. Você pode ver que quase todos os times de sucesso hoje, eles estão com treinadores mais jovens, Sim. que fazem uma leitura mais comportamental dos jogadores mais mimizentos da atualidade. Se um jogador... Você pode ver que o Filipão hoje tem problema. O Sim. Leão, se o Leão hoje fosse treinador, o Leão não seria treinador 2, 3 meses. Renato Gaúcho. O próprio Muricy, todo mundo fala, vamos pegar o Muricy, ia ser corpo mole de jogador, ia ser panela de... Porque os caras são de uma escola que eles doutrinavam e eles brigavam para extrair o melhor dos jogadores, Claro. né? Hoje o cara chega com o fone do ouvido, no TikTok, no Instagram, e com o brinquinho do lado, e não sei o que lá. Se você falar, caiu um negócio aí, o cara, eu não quero mais jogar aqui. Esses dias aí, não sei se foi o Wagner Ribeiro de novo, cara, qual foi o jogador? Fala que o jogador estava na reserva. São outros tempos, sabe, cara? Sim, então hoje sim. a gente precisa de treinadores que fazem a leitura da juventude, que fazem a leitura do comportamento atual, porque se o cara... Você pega os caras mais com a cabeça... Põe aquele Bielsa lá, o louco lá. Ele vai treinar qualquer time do Brasil, ele não vai ficar 3 meses, cara. Os jogadores vão derrubar ele. Sim. Os jogadores vão derrubar ele. Então hoje você tem que trazer jogadores mais novos. Então hoje o Tele nem treinaria. Eu lembro que o Tele mandou o Macedo chegou com umas trancinhas no cabelo lá. Você não vai nem treinar, vai lá arrumar esse cabelo aí. E o cara foi lá, arrumou o cabelo e fazia gol pra caramba, entendeu? O cadete conversível, ele falou assim, isso não é carro de jogador, volta lá não, hoje tem uma inversão de valores, cara, e os presidentes de clubes, né, todos eles têm uma dificuldade muito grande. Hoje o jogador, ele é contratado, ou seja, ele é um funcionário, ele recebe e ele quer ditar a regra do que ele tem que fazer, como ele tem que falar, como ele tem que agir. Você não cobra como pagador, entendeu? Porque se você cobrar, ele vai ligar pra mãe, pro pai, pro agente... Cara, o mundo tá chato pra caralho, meu. Tá chato, tá difícil você expor ideias, você falar o que pensa. Tá difícil, cara, tá difícil. Você fala, por exemplo, você vai comentar sobre a azeitona verde, vem a Associação Mundial da Azeitona Verde questionando. Eu posso falar que o Galvão Bueno é ruim, mas não posso falar que uma narradora da ESPN é ruim, porque senão eu sou machista. É verdade. Eu pelo menos sou machista. Mas eu posso falar mal do Galvão Bueno, mas da narradora eu tenho que falar que ela é boa, eu tenho que aceitar. Então, só para ilustrar o mundo de hoje, né? O mundo politicamente correto. Claro. É difícil, cara. Difícil. E nessa vertente, é bom que você tocou nesse assunto, futebol feminino no São Paulo, como que você vê essa...
acompanho nada do futebol feminino, cara. Eu não acompanho. Seria até uma heresia eu fazer qualquer tipo de Claro, comentário, que eu acompanho 0,0.0.0,0. Não acompanho, não entendi. sei o nome das jogadoras, não sei se eu Legal. estou errado ou certo, e também não Ah, é questão de, mas é de não ter o encanto pelo sim, esporte. Não tenho. Então fica difícil eu tecer qualquer tipo de comentário de algo que eu claro. não acompanho também. Porque o São Paulo, por exemplo, agora tem o basquete, né? Foi lá contra o Paulistano. Assisti alguns lances do jogo, mas também não consigo acompanhar tudo. Prefiro ficar mais nessa parte do futebol, porque cachorro com muito dono acaba morrendo de fome. Ah, Então, se você ficar muita coisa, você você fica acaba, bitolado, né? E assim, você acaba se e matando, né? é igual assim, se você, a gente vai iniciar uma copinha agora. Nós fomos campeão do Sub-20 aí contra o Palmeiras, Copa do Brasil. Pô, é legal pra caramba ganhar, ainda mais quando é contra um rival, da hora. Só que a funcionalidade da base não é ganhar título, não é ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Copinha, ser campeão. A finalidade é você revelar um jogador para Sim, o principal. Às vezes você está sendo campeão, como nós fomos recentemente, e não saiu nada, não extraiu sim, nada, entendeu? sim, claro. Chega ali na final, semifinal, os caras hoje tem cara que está fazendo a base e o cara faz a base ser tática, faz a base ser só tática. Você Sim, não, pragmático não, porque a gente tem que ganhar. Meu amigo, a gente não tem, a gente tem que competir, a gente tem que jogar e eu tenho que visualizar o campo. Eu tenho que visualizar o campo e tentar extrair um zagueiro. Agora, se o cara só faz aquilo que você manda, você não vê o recurso do cara. Então, assim, a gente também tirou um claro. pouco desse sentido. É legal pra caralho ganhar a copinha, esses outros. Mais a copinha, né, do que os outros, do que até a Sim, Libertadores Sub-20. A copinha é mais importante do que a Libertadores Sub-20. Mas a base, ela foi feita para revelar, não para sim, ganhar título de base. Porque eu estou querendo entrar nesse mérito, quando você falou do futebol feminino, do basquete, assim, o que importa para nós é o futebol profissional. sim, É o futebol profissional. Entendeu? É lá que a gente quer ganhar, é lá que a gente quer competir, é lá que queremos sim, chegar nas finais. Entendeu? Então você tem que preparar o terreno embaixo e trazer jogadores para o principal. com certeza. E o que você, assim, claro, a gente já fez essa Não, eu mensuração. posso só para eu não gosto de fazer as lives, às vezes. Quando eu faço uma live ou alguém faz uma live, às vezes tem algumas perguntas meio inconvenientes e a gente Tá? finge que não leu, né? E você finge que não leu para não me perguntar e Não, pode, pelo contrário, por mim eu responderia só os inconvenientes, claro, porque, cara, é igual eu tô te falando, eu tenho a minha verdade, a minha convicção. Se a pessoa vai gostar da explicação, aí é outra coisa. Se ela vai aceitar a explicação, é claro, outra coisa. Mas eu tenho as minhas, né? O claro, que eu não vou fazer é bloquear comentário ou fingir que as coisas não existem, né? claro, Então, claro. Não, é, é o que eu falei para você, faz um bate-papo parte. e fica à Aí vontade. O Marcelo deve ter entrado, a gente já até tocou no assunto aqui. Aí o Marcelo Sim, Carvalho, eu vi ele aqui. gostaria de perguntar para o André o que ele pensa sobre as críticas quando falam que as organizadas do São Paulo fazem parte do sistema e por isso não estão criticando a atual diretoria. Até, Marcelo, eu não sei depois se o Chicão vai deixar a live toda de pé, né? Você ou Boa. vai fazer cortes, alguma Não, vou coisa. deixar do A gente já jeito que até tá. falou, né? O Marcelo deve ter entrado depois, nós até falamos sobre isso e eu busquei deixar bem claro que eu faço o entendimento que as pessoas reclamam, até porque hoje elas veem menos protesto, menos reclamação. E eu não vou nem falar de vídeo ou textão na internet, que isso aí também é coisa para inglês ver, né? Coisa que você ficar colocando textão na internet, criticando lá, como se isso tivesse uma. Enfim. E aí a gente tocou no assunto que eu quis contextualizar e explicar alguns mitos, né? Que as pessoas falam que o São Paulo paga isso, paga aquilo, banca tudo. E eu acabei de explicar que eu estou 1 ano e 3 meses numa obra e não termino por grana. Então fica meio que dúbio, né? Quando eu falo, se eles dão dinheiro, por que que. Então, só para desmistificar alguns mitos aí de coisas que acontecem também. Sim, Não é do jeito que as pessoas acham que é.
mas são aqueles mitos que acabam virando verdade. E de reclamar, eu não vou falar pela Independente, né? Depois alguém da Independente vai falar os motivos dela. Não estou aqui para falar os motivos deles, eles cada um tem o seu, mas o meu e o da Dragões, especificamente, é porque eu deixei bem claro que no passado existia um abismo muito grande de clube e diretoria que você tinha que gritar para ser ouvido. Imagine você num penhasco, tem um penhasco e tem um cara do outro lado, e você tá cada um do lado do penhasco, você tem que gritar para a tua voz chegar no cara. E hoje estão os dois do mesmo lado do penhasco, que foi uma analogia para contextualizar que hoje eu tenho um diálogo, eu falo Só cortando um diretamente. pouquinho, André. Eu vou abrir a segunda live aqui, porque tá faltando 3 segundinhos, eu já vou abrir com você de novo, tá? Segura aí. Beleza, Andrezão? Então, só para terminar, Continua aí, depois continua aí. depois você edita e emenda. Então, Fica na tranquilo. pergunta do Marcelo, eu quis deixar bem claro que eu entendo as pessoas xingarem, que eu provavelmente me xingaria também, Sim, de achar que tudo estava passivo, que não existe questionamentos, indagações, mas eu quis só mensurar que hoje aquele abismo encurtou, não existe, existe uma interlocução mais próxima, e não estou falando só do Júlio, né? Estou falando de vários atores aí da diretoria. Hoje a Dragões tem 2 conselheiros, inclusive, né? Tem pessoas no conselho, o que acaba fazendo a gente ter mais abertura, né? Mais conhecimento do que acontece também. sim. Então, por isso, eu não vejo. Eu até usei um termo, né? Eu acho que eu não seria homem, né? Me faltaria hombridade de eu chegar agora a fazer um vídeo. Não, porque a diretoria. Sendo que eu posso só ligar, questionar, indagar. Eu acho que às Sim. vezes gritar, fazer um vídeo gritando, falando isso, seria mais para fazer sensacionalismo e ganhar curtida e ganhar like do que para realmente ter a eficácia daquilo do que a Tá, gente busca, né? Até para passar a mensagem para vocês, eu acho que eu não preciso xingar claro. ninguém, não preciso gritar Sim, para contextualizar que eu estou brigando, reclamando. E por muitas vezes, viu, gente? Tem pessoas que fazem cenas, viu? Então, às vezes, eu acho que as pessoas me questionam até porque eu sou um pouco mais sincero nesse sentido. Eu acho que por que eu vou gritar, sendo que eu tô falei com um cara ontem, vou falar com um sim. cara amanhã, entendeu? Então, por que eu vou gritar? Porque as pessoas têm que ver que eu tô gritando. Então, eu acho que a minha ideia, a minha convicção é outra, e então eu quis pegar esse gancho aí do Marcelo, só para a gente ilustrar um pouquinho aí dos Beleza, motivos. E Andrezão. assim, Gicão, e as Só pessoas vai. têm Sim, todo o livre-arbítrio de não gostar. Eu com terminar minha certeza. fala e a pessoa escrever aqui, você é um passapano. Pô, faz parte, cara, Claro, faz parte. claro, Faz parte. É cada um com a sua claro. verdade, cada um com a sua forma de ver as coisas. E eu super, ultra, mega entendo o questionamento da galera, entendeu? Sim. Só dá um ok aí, Andrezão, que não tá aparecendo metade da sua tela. Você tá Tá aparecendo a minha? parecendo normal. Ah, aqui tá metade, a sua não tá aparecendo a metade. Dá um Mas ok aí, vê se tá dá um ok aonde? aí quer ver, ó? Vou colocar de novo, quer ver, ó? Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí. Dragões. Ué, é só. Não, eu vou sair e você manda de novo, então? Pode Pra ser gente. também, pode sair, você já clica aqui, eu Tá, já eu vou conecto de sair. novo. Peraí que eu vou sair. Belezeira. Oh, agora sim, dessa porra, velho. Mas gostei da sua resposta também, porque é o seguinte, eu acho que tanto o Marcelo, viu uma galera entrando aí, né, e tem o pessoal da Independente também, o pessoal da Falange também, outras pessoas que fazem parte da organizada, e também são São Paulinos, outros que são só São Paulinos, no caso, né, não fazem parte de caravana e tal, mas aí eu queria ver com você assim, aquele vai e volta assim, bem bate-bola, porque o horário já, a gente combinou um horáriozinho aí legal, né, para não te atrapalhar. Putz, é um prazer enorme. Eu ficaria aqui, putz, 3 horas conversando, né, porque
E entrei baixei o aplicativo lá, entrei para sócio também, né? Porque comecei minha história lá no Independente, também sou da Falange, e se Deus quiser, aí já estou fazendo também parte da Dragões também, porque eu acho que é importante a gente estar sempre juntos aí. Mas, perguntando aí para o André, agora assim, numa palavra só, São Paulo. Às vezes até sofro com isso. Minha vida, né? Vida, né? Tá certo. É, Família, minha vida também. legal. Uma cor, se a gente pudesse, né? Vermelho. Tá certo. Uma música, O hino de São Paulo. um jogo memorável. Cara, essa pergunta de jogo memorável para o São Paulo, que tem uma vasta e rica história de títulos, e eu tenho eu tenho um pouquinho de idade, né? Então, graças ao bom Deus, eu vivi vários títulos na história de São Paulo. Então, quando você é um time rico, você passa de ter mais de um ou dois, três, quatro, cinco jogos importantes, né, que na tua vida. Esse da Copa do Brasil, ele acabou, assim, eu acho que como um todo, marcando a minha vida de um jeito, cara. Tipo, é engraçado você ter vários títulos no currículo, ter viajado aí, blá, blá, e ter essa referência de 2 anos atrás, de um ano e meio atrás, porque esse título é o que que engloba tudo, né? O momento ruim de São Paulo, a dívida, a escassez de título, não ter a Copa do Brasil. Então, ele é um do, 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 dos meus xodós, né? Na casa Nova da Dragões já tem um espacinho até ali de um memorialzinho destinado à Copa do Brasil Legal. para as pessoas verem. E agora, se um jogo especial, eu fui um dos poucos brasileiros, né, presentes naquele jogo que o Rogério Ceni, brasileiros no caso, desculpa, brasileiros são paulinos que foram do Brasil para o Chile na época. Tinha alguma galerinha Legal. que morava em Santiago e eu estava presente naquele jogo lá que marca a história como uma das maiores atuações de um goleiro aí no futebol mundial. E então me chama a atenção, como a gente é muito rico em títulos, né? E teve isso da Copa do Brasil recente, eu sempre enalteço ter tido o privilégio de estar na partida que o Rogério fez aquelas defesas. Muito bom. Um jogo para ser esquecido, se é que pode. Cara, para quem chega bastante também tem vários, né? Eu vou colocar Libertadores de 94, Tá, porque aí nada, nada, hoje seríamos tetra, né? Que claro. hoje já tem vários com três, né? Até alguns anos atrás ninguém tinha três, né? Aí o Santos teve três, Grêmio, daqui a pouco tem até time com mais essa bosta. Legal. E o sentimento que você tem do livro da história Dragões da Real? Cara, parabenizar o Silvio, né? Que é um dos fundadores da Dragões. E hoje no mundo atual a gente fala de livro, né? Livro, bancas de jornal, já a leitura é só na palma da mão, né? Sim, Mas mesmo sabendo de tudo isso, sabendo que às vezes as pessoas preferem e-books do que um livro de verdade, pode ver que as grandes livrarias, como a própria Saraiva, Livraria Cultura, elas ou acabaram sim, ou estão acabando, assim como as bancas, né? Então não é mais uma forma de comunicação, mas a gente buscou, mesmo tendo tudo isso que engloba a não leitura das pessoas, porque a população gosta de coisa rápida, né? Você fala de ler um livro, às vezes você faz um textão no grupo de WhatsApp, aí você começa assim, no meio você coloca assim, amanhã às 16, aí o cara manda mensagem. Que horas vai ser isso? Ou isso. seja, ele leu só as 3 primeiras linhas e não leu a quarta, né? Então, mesmo assim, eu vejo que o livro foi uma coisa. Não ganhamos dinheiro com o livro, pelo contrário, a gente, até para ir para a gráfica, nós gastamos dinheiro com o livro, mesmo em épocas de obra, mas para simbolizar o 40 anos, né? Porque na minha ideia, há 4 anos atrás, era fazer uma grande festa, né? Para simbolizar os 40 anos da Dragões. Sim, Só que há 4, 3 anos atrás eu não imaginava que nós daríamos um passo
para ter uma casa no Morumbi. Claro. Então, o livro foi para simbolizar os 40 anos, deixar um legado de 40 anos, e aí a gente tirou a festa, porque hoje a gente não pode se dar o luxo de tomar prejuízo ou de fazer festa, alguma coisa desse do tipo, que hoje a nossa finalidade, a nossa cabeça é voltada ao término da casa e acompanhar o São Paulo. Claro, sem puxar saquismo nenhum, claro, eu sempre falo isso para todo mundo que eu converso. A minha palavra seria um prêmio. O livro é um prêmio a toda a história, né? Eu lembro quando eu estava na pandemia e o grande amigo meu, Rômulo, que te entrevistou no podcast Tricolor, que é o Zabel, Rômulo Zabel, o Zabel. né? Zabel. O meu pai jogou bola com o pai dele, com o Carlos, cara, na Prada. Meu pai trabalhava na Prada. Aí, quando eu, assim, vendo o Zabel, meu pai falou, caramba, eu trabalhei com o Zabel. Aí eu consegui o telefone dele, eles se falaram, cara, foi uma emoção, assim, estonteante, cara. Porque lá atrás eles começaram. Só que meu pai, puxa, já estava casando, e aí ele falou, não é para mim, não. E ele viajava ainda solteiro. É legal você conviver. Hoje a gente tem o privilégio de conviver com figuras do passado que fizeram parte da história do São Paulo, e está sendo isso muito contado no livro, que por mais que o livro é da Dragões, ele começa em 1930 contando a ótica de um torcedor dentro do universo São Paulo. Então ele passa pela Independente, pela Falange, pela Sampa Show, pela Metal, passa por todas as outras torcidas e várias dessas feras aí que você falou, Zabel, Fantasma, que ainda o Bitão, né, que o pai as pessoas que fazem parte da Dragões até hoje, as antigas, os ex-presidentes, cara, bem legal mesmo. Legal. Carnaval, sem dar spoiler, mas Carnaval. Finalizando. Carnaval, eu tô sempre muito próximo do Tomate, do Japa, do Binho, do Elias, que é a composição, né, do Jorge, né, do carnavalesco. A gente está sempre bem próximo. Se fosse para falar uma palavra, seria sonho, que é o sonho do título, né, que já bateu na trave há alguns anos. Então, eu não vou falar trabalho, porque o trabalho é incorporado até pelos resultados que a Dragões já vem obtendo nos últimos anos, faz uma marca registrada lá. O Tomate leva isso com maestria e com muito empenho. Então, hoje seria um sonho, né? Que eu acho que a gente é uma busca, que é em busca de um sonho, que seria o título do Carnaval que a gente não tem. Claro. E, como eu sempre, a gente teve na arquibancada, e o ano que vem quero ver se eu vou mais ao Morumbi, né? Tenho falhado por conta de trabalho, esse ano foi muito difícil, trabalhando de manhã, à tarde, à noite, dando aula, é muito difícil, principalmente quarta-feira, domingo, algumas coisas, aí você fica um pouco mais com a família, um pouco mais difícil, mas aí é um canal sempre aberto, né? Eu sempre gosto de, assim, você vê, uma hora eu estava ali com você, outra hora eu estava ali com o Douglas, outra hora eu estava ali no meio da Independente, outra hora eu estava ali com o pessoal. Então, assim, sempre andando no meio, falando com o pessoal, né, falando com o Rogério, por exemplo, né? Com uma galera que sempre está ali, né? Mas eu queria que você olhasse para essa câmera, está acabando 2024, vai começar 2025, o que o André, o que a Dragões tem para dizer. E aí é com você, meu querido, não tem corte, você sabe disso, que não vai ter corte nenhum. Eu vou jogar tudo lá. O que você tem para a torcida do São Paulo, para Dragões, aí fica com você, meu querido. Por sua conta e risco e tranquilidade total. 1 milhão aí para você. Cara, tranquilidade. Acima de tudo, a nossa amizade. Eu quero agradecer o convite, como eu falei na abertura. Algumas pessoas, live é sempre cíclico, né? Tem pessoas que pegam o meio, tem pessoas que pegam o começo, tem pessoas que pegam o fim, mas agradecer o convite e como vai ficar registrado, que as pessoas apenas assimilem, entenda e absorva
que o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está propondo aqui, é por um São Paulo melhor, sim. Por mais que às vezes as pessoas não vejam o que elas querem ver, né? Principalmente no sentido de cobrança, isso não significa que a gente dorme tranquilo, que a gente está tranquilo, que a gente normaliza tudo. Eu acho que isso aqui não seria nem um debate se tudo tivesse perfeito. Se você falar, André, você acha que está tudo normal? É óbvio que não está. É Sim. óbvio que não está. Entendeu? Senão a gente nem entraria nesses assuntos. Mas, e a gente faz esse entendimento, a gente só busca mais equilíbrio, racionalidade, pelo lugar que a gente, com muito esforço, acaba chegando, de interlocução, de abertura, de estar mais próximo de algumas informações que são jogadas aos montes e nem sempre são verdadeiras. Então que as pessoas dêem um voto de confiança, talvez seja essa a palavra. Os da Dragões, o voto de confiança não só no São Paulo, mas na abertura da casa no ano que vem que vai acontecer. Mas eu acho que nada importa mais do que um São Paulo melhor. Eu acho que ninguém mais do que eu acho assim, podem querer tanto quanto eu, mas tanto que eu não acredito que eu queira mais que você. Ou que qualquer outro São Paulino, tá? Eu não vejo o cara da organizada sendo mais São Paulino do que o cara não. São Sim. todos São Paulinos iguais, independente da cidade que tu mora. Às vezes, mas eu não vou no jogo, porque o cara mora lá em Aracaju. O cara mora em Aracaju, você tem que fazer a leitura. Se o cara morasse em São Paulo, ele estaria mais nos jogos, né? E ele morar em Aracaju não transforma ele num torcedor de sofá e nem menos apaixonado do que a gente que mora a meia hora, 40 minutos do estádio. Então, assim, eu trocaria tudo que a gente conquista como Dragões ou não por um São Paulo melhor. E eu acho que só isso para ilustrar que a gente não está aqui com interesses pessoais ou institucionais na frente do São Paulo, né? Nós temos uma instituição que é a Dragões. É óbvio que a gente luta por coisas pela Dragões, para fazer a Dragões andar, mas nada importa mais do que um São Paulo melhor. Então, assim, se me dessem uma garantia de um São Paulo melhor e falar, demole a casa agora, eu ia lá e ia falar, pode meter o trator. Não, eu não. Até para ilustrar que as pessoas acham que a gente está ganhando um dinheiro para fazer a casa. O que não está, tanto que ela não tá longe de estar pronta. Mas eu trocaria a casa por um São Paulo melhor. Eu trocaria qualquer coisa por um São Paulo melhor. Então, assim, a gente busca isso. Então, que as pessoas acreditem um pouco mais e que façam uma leitura que não é porque eu estou gritando, não estou fazendo uma live xingando todo mundo, porque eu não estou pondo um texto xingando todo mundo, porque eu não estou na porta do CT xingando todo mundo, que significa que alguma coisa não está sendo feita. A interlocução. Eu fui para o Morumbi hoje, eu fui para o Morumbi ontem, eu fui. Sabe? Conversar com pessoas, entender coisas. Lembra que algumas perguntas que você me fez? Eu não gosto de falar coisas que eu não sei, coisas que Sim. eu não estou entendendo. Sim. E o negócio de cutia é bom? Não sei. Eu não vou falar Sim. que é e nem que não é. Mas estão falando que. Estão falando, cara. Eu não vou expor a minha ideia, a minha opinião, porque estão falando. Tem o que eu sei e tem o que eu não sei. Tem o que é verdade e tem o que as pessoas buscam likes, né? Então, eu fiz um compilado de coisas, misturei as coisas, mas só para ilustrar que eu peço, né? Que as pessoas acreditem na minha São Paulinidade, porque nada para mim importa mais do que o São Paulo. Não estou comparando com família, óbvio que minha família, como a de cada um, família está no topo de tudo. Eu estou dizendo assim, de coisas Sim. subjetivas. Nada para mim importa mais do que o São Paulo, e eu trocaria qualquer coisa que atrela um ganho pessoal ou institucional por um São Paulo melhor. Então, a gente está buscando sim o entendimento, está questionando, está indagando, está perguntando, está entendendo, só não está gritando. Sim. Isso não significa que a gente não está atrás aí de dias melhores para o São Paulo. Com certeza, até porque às vezes o silêncio vale mais do que mil palavras. Já diz o ditado, né? Ditado. Eu gostaria de agradecer, André, assim, foi assim, queria agradecer primeiro esse tempo preciosíssimo que eu sei que, ainda mais esse fim de ano, né? Hoje é dia 22, praticamente Não, quase hoje é véspera. 29.
Ah, vamos 29, igual eu aqui, marcando já. Bebi pouco no Natal. Dia 29. Mas, assim, dessa troca, dessa conversa, dessa amizade, porque, acima de tudo, é a amizade que mais vai sim. brilhar, que mais vai estar junto, que nós compartilhamos desse mesmo pensamento, não são os likes, não são mais visualizações, nada disso, mas esse bate-papo para as pessoas conhecerem muito mais de um universo que, às vezes, as pessoas não entendem, né? Conhecer o André, Sim. pessoa, homem, pai, marido, filho, né? Que eu acho que é muito importante, e esse é um dos objetivos também dessa minha conversa, né? Eu faço as análises dos jogos, mas quando eu chamo assim uma conversa, mas como eu falei para você no WhatsApp, é o bate-papo. Dá É um super bate-papo. bate-papo, assim, bem tranquilão, assim, de falar o que a gente pensa. O São Paulo é nossa vida. Eu queria agradecer muito mesmo, tá certo? Da gente poder ter essa conversa, né? E que, como eu mais uma vez vou dizer, como você disse, eu não ganho dinheiro com isso. Pelo contrário, mas de ter essa possibilidade da gente poder chegar, ir lá no Morumbi, tomar uma cerveja, bater um papo, fazer depois uma resenha, isso que é mais importante no São Paulo 2025. Que vocês sejam, ter assim, os seus sonhos em 2025 realizados, a casa saia com muita tranquilidade, com muita calma, né? Para que a gente possa ver uma casa bonita, né? Bem estruturada, para que as pessoas possam se sentir em casa também, né? Assim como no Essa é o que a Morumbi, se gente sentir em espera. casa também nos Dragões, né? Eu Mas eu agradeço agradeço muito por esse tempo que nós conversamos, viu, e meu conta querido? sempre comigo no que precisar Claro. e temos sonhos compartilhados, né? Boa. Que é um São Paulo melhor, com as pessoas. Putz, Temos um sonho de 23 milhões de pessoas que a gente claro, espera aí que aconteça em 25 e desejar saúde para todo mundo, claro, porque sem saúde você não consegue nem curtir o próprio São Paulo, quanto mais tua vida pessoal. claro. E agradeço as pessoas que assistiram, que vão assistir e que elas entendam alguns motivos e alguns tipos de comportamento nosso, mas a gente está aqui buscando sim um São Paulo melhor sempre. Sempre, sempre. Bom, Um abraço para você, Andrezão, para sua família, Dragões também, família Dragões, e que seja um 2025 cheio de, como todo mundo, é amor, esperança, paz, saúde, né? Tivemos aí uma baixa aí na Dragões esse final do ano, né? Mas infelizmente são coisas que acontecem, mas que seja um 2025 vitorioso para todos nós. Eu queria agradecer mesmo de coração esse bate-papo aí que nós tivemos. Tá eu certo? estou Um agradecido abração, também. viu, Andrezão? Um abração Abraço. mesmo, viu? Até Felicidades mais. aí. Abraço, Também. abraço, Um galera. abraço, galera. Tamo junto. Tamo junto.